E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo de hoje é um corte das lives que estão acontecendo toda semana. Para você participar das lives, ativa o sininho de notificações aqui embaixo ou também segue a gente lá no Instagram, @SparkRTutoriais, que nós sempre estamos avisando por lá, beleza? Então agora, vamos embora pro vídeo. Já temos aqui os movimentos e agora, pessoal, nós vamos para a parte que é a mais difícil para a grande maioria, mas eu vou explicar aqui da forma mais simples possível para que todos vocês, além de entender um pouco mais sobre lógica depois dessa aula, vocês vão entender como que funciona um sistema de colisão. Esse sistema de colisão já é chamado de colisão desde os outros softwares que eu utilizava antes, né? Quando eu programava jogos e aplicativos de realidade aumentada, lá nós tínhamos o Collider. O Collider, para que vocês percebam a diferença, nós aplicávamos um collider no objeto e ele já detectava sozinho todas as bordas, todos os pontos de colisão. E quando eu fui migrar aqui para o Spark, eu vi que isso não existe, a gente não consegue saber esses pontos exatos de colisão e por isso a gente tem que criar algo que simule esse sistema de colisão. Então o que eu faço é pegar a posição do objeto e aí eu crio como se fosse uma caixinha em volta dele transparente para que a gente saiba quando ele acertou o objeto ou não. Para que talvez fique um pouco mais fácil, nós vamos começar aqui a fazer isso. Então eu vou pegar o meu player e vou arrastar, e pegar o meu obstáculo e vou arrastar. Tá, beleza. Então voltando aqui, nós pegamos aqui o player, pegamos o nosso obstáculo, e o que a gente vai utilizar é o Global Transform. O Global Transform, ele vai pegar a posição exata que o nosso objeto está no ambiente. Então, olha só, eu vou pegar aqui, ó, pegar um value como vector 3. Deixa eu utilizar esse de baixo aqui que vai ficar mais fácil da gente mexer. Ah, dá na mesma, né? Tá, olha só. É o nosso player ligado aqui, ele está pegando esse valor e alterando, ó. Então, vocês podem ver que o valor aqui está mexendo, está mudando, ó. O valor de y está mudando, o valor de x não muda e o de z não muda. Mas o valor de y está sempre mudando. E é exatamente isso que a gente vai utilizar para detectar a colisão dos objetos. Tá? Quando está mudando é quando o nosso player está pulando. Olha lá. Então a altura que ele está aqui no y é menos 0,12 e quando ele pula vai para menos 0,8. Olha lá, pulou, menos 0,8. E se a gente olhar esse aqui, ó, Global Transform, vou pegar um value para vocês verem. Olha só, o eixo Y e o Z dele não está movimentando, mas olha só, ele está andando aqui no X, né? Ou seja, está andando para o lado constantemente. Beleza? Então, agora nós já entendemos como que funciona para a gente poder detectar esse movimento. E agora que a gente já detectou o movimento, nós vamos fazer a comparação para saber se eles estão ocupando o mesmo espaço que seria o princípio básico da colisão entre objetos, né? Então, para isso, nós vamos utilizar aqui o unpack. Unpack. Esse aqui também eu vou pegar unpack. Tá aqui. E agora eu vou usar um equals. Equals. E aqui vai ser a seguinte comparação. É super importante que vocês vejam que a gente tem o x e a gente tem o y. O x é a posição lateral. O y para cima e para baixo. Então a gente tem que comparar x com x e comparar aqui com outro equals o y com o outro y. Assim a gente sabe se eles estão ocupando a mesma posição do x e a mesma posição do y, que é o que a gente precisa para saber se ele colidiu ou não. Aqui no equals a gente precisa fazer mais um ajuste, que é a tolerância. A tolerância é um valor médio que a gente vai definir que, por exemplo, se a colisão é em 1, nós colocamos 0,5 de tolerância. Então a tolerância vai ser de 0,5 até menos 0,5, entendeu? Então nós colocamos 0,5 de tolerância, ele vai ter todo esse range aqui, que seria mais ou menos o tamanho do objeto. Então a tolerância aqui eu coloquei 0,03 e aqui eu vou colocar 0,03 também. Beleza, vocês podem ver que está até piscando aqui às vezes, sozinho. Olha lá. Isso acontece porque ele está detectando a colisão. Um problema que eu identifiquei com esse meu chão, com esse meu obstáculo aqui especificamente,
é que ele não está detectando a colisão, ele não está na mesma posição. Então, por isso, eu vou ter que fazer uma pequena alteraçãozinha. Aqui vou usar um add na posição, não do player, na posição aqui do meu objeto. Vai ser do Y. E eu vou colocar para que fique o mesmo valor. Então, olha só, aqui está saindo menos 0,16 e aqui ele está em menos 0,12. Então, eu vou colocar aqui 0,04. Agora está menos 0,12 e menos 0,12. Beleza? Então, a gente já sabe que o player vai estar parado aqui, ele vai estar na mesma posição e quando ele pula, vocês podem ver que isso aqui desativa. Ó. E agora sim, nós vamos fazer a colisão. Eu vou pegar aqui, eu vou colocar um end. A função do end é detectar quando duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então ele vai falar, olha, quando eles estiverem na mesma linha embaixo e quando eles estiverem na mesma posição, vai ser ativado e ele vai colidir, ou seja, ele vai ter batido com o objeto. E assim que ele bateu com o objeto, a gente já detectou a nossa colisão. Então vou comment around, colisão do objeto. Beleza, então nós temos aqui a nossa colisão detectada. Temos aqui o nosso sistema de pulo, do player já está pulando. Temos aqui o nosso movimento de obstáculo, né, que é o obstáculo vindo. E temos aqui o nosso movimento do chão. O que a gente precisa fazer agora é, quando ele colidir, quando ele bater no objeto, ele vai perder. Então nós vamos fazer aqui agora o nosso canvas, que vai ser o canvas do Game Over. Vou criar aqui um retângulo, né, fazer o preenchimento dele. Criar um novo material, vai ser o material vermelho. Vou colocar em flat, colocar a cor aqui bem vermelha para ele saber de cara que ele perdeu e diminuir um pouco a opacidade. E agora eu vou colocar um texto. De text. Vou fazer o preenchimento aqui e vou chamar de Game Over. Game Over. Ok. O que eu vou fazer agora, pessoal, igual eu mostrei para vocês lá, vou posicionar bem no meio e aqui bem no meio para que ele fique sempre bem centralizado, independente do dispositivo. Ok. Quando que o meu Game Over vai ativar? Ele vai ativar, o Visible dele vai ativar quando houver a colisão. Então eu vou ligar aqui, ele vai ativar, mas não está funcionando exatamente como a gente queria, por isso eu preciso criar aqui um switch. Ele cria o pulse, quando ele colidir vai dar o turn on, vai ativar aqui que ele perdeu. E agora eu preciso fazer algo para poder reiniciar o jogo, né? Para poder voltar a jogar novamente. E para isso eu vou utilizar aqui um Screen Tap. Então, quando eu tocar na tela, ele vai ativar um switch. Esse switch, ele vai falar quando o jogo está começando e quando o jogo parou. Aqui eu vou ligar aqui, ó, quando for turn off. Quer dizer, vamos fazer aqui o Screen Tap primeiro, ligado na animação, né? Vai ficar mais fácil entender. Beleza, vou pegar meu Screen Tap, vou ligar aqui no Loop Animation. Podem ver que meu jogo está parado. Eu toquei, ele começa a ativar. Morreu, eu teria que clicar aqui para ele parar e clicar para ele poder ativar novamente. Então, quando eu clicar aqui, eu quero que ele pare o movimento do chão, o movimento aqui do nosso objeto. E quando eu clicar, eu quero que ele resete tudo para voltar para a posição que estava. Então, eu vou ligar ele no reset desse Loop Animation. Ele já vai resetar para mim tanto o movimento do obstáculo quanto o movimento do chão. E também vou ligar ele aqui no Turn Off. Então, beleza. Vou dar início aqui. Vou clicar para ele iniciar o jogo. Tocou, morreu. Cliquei de novo. Toquei, começou o jogo, morreu. Toquei de novo. Beleza, poderia ser assim também,
Ou vocês podem alterar esse switch aqui, ó, para quando você clicar, ele dá o turn on, ele vai ativar, e o que vai desativar ele vai ser quando perder. Então perdeu turn off. Beleza, então olha só, cliquei, ele deu turn on, perdeu, deu turn off. Toquei de novo, ele começa de novo. Perdeu, tocou, perdeu, toquei, ele reinicia novamente, tá vendo? Beleza. Já temos aqui o nosso start e stop do jogo. Está funcionando perfeito. E agora a gente vai fazer o nosso sistema de pontuação. Eu vou chamar isso aqui, ó, comment around, game over. Game over, beleza. Game over vai falar quando o nosso jogo tiver acabado, né? Agora nós vamos fazer nossa pontuação. A pontuação vai ser quando ele não tiver a colisão com o objeto e ele aparecer um outro obstáculo. Então nós podemos dizer que isso vai acontecer quando o nosso movimento aqui estiver ativo e estiver dando loops. Então quando ele der um loop aqui e end, ou seja, quando ele der o loop, quando ele terminar a animação completa, vou ligar aqui o turn on e vou criar aqui, ó, um delay. E vou ligar no turn off. Vou colocar aqui 0,2. Isso aqui vai ativar essa variável e desativar depois de 0,2 segundos. Assim a gente já fica pronto para poder somar um novo ponto, tá? Tudo isso saindo aqui do looped da nossa animação. Beleza, vou arrastar isso aqui. Tá aqui, já tem o nosso end, né? Vai ser quando ele concluir lá. E ele precisa de mais uma variável, que vai ser quando ele não tiver perdido e quando completar, ele vai ganhar um ponto. Quando ele não tiver perdido, isso aqui vai estar desativado, né? E quando ele tiver perdido, isso aqui vai estar ativado. Então, eu vou criar aqui um not. Not. Beleza. Então, nesse momento, ele não perdeu. Ó. Então, tá aqui. Ele perdeu, ele desativa, tá vendo? Cliquei de novo para ele recomeçar. Não perdeu, tá ativo. Perdeu, desativa. Então, assim eu sei quando o jogo está rodando e quando o jogo não está rodando. Beleza, agora nós vamos fazer a contagem. Vou criar aqui um counter. O maximum count vai ser 999, né, que vai ser a pontuação máxima que eu quero definir aqui para o meu jogo. E aqui, pessoal, antes era a parte das mais difíceis que a gente tinha, que precisava utilizar um script que a gente jogava aqui no Spark para poder funcionar. A gente precisava criar um objeto aqui, um 2D text com um nome específico para que a gente recebesse esse valor por script, para poder utilizar o score e tudo mais. E nessa nova atualização agora do Spark, tudo isso foi resumido a coisas que a gente vai fazer aqui em poucos segundos, tá? Então agora eu vou criar aqui mais um 2D text, né? Dentro desse primeiro canvas, 2D text. Vou fazer o vídeo aqui, vou colocar ele no meio, não, vou colocar ele em cima, né? E no meio aqui. Beleza. E esse texto dele eu vou jogar aqui para o patch. E agora, pessoal, o meu counter eu preciso transformar ele. Como a gente tem um 2D text, o 2D text ele serve para texto. E aqui no counter a gente está lançando um número, então se eu ligasse aqui direto, ele não funcionaria. Mas agora nós temos o toString. O toString ele faz a transformação de um número para um texto. Então, utilizando o toString, ele já cria aqui automaticamente para a gente. Já faz tudo que a gente gastava um tempão, ele faz em segundos. Então, beleza, nosso game já está funcionando aqui o nosso score. Como faz para colocar som na colisão? Ah, legal. Para colocar um som na colisão, nós já temos aqui a nossa colisão, né? A gente já detectou quando a colisão está acontecendo. Então, para ter um som, eu preciso de um speaker, né? Que é um alto-falante. Coloquei meu alto-falante, vou diminuir bastante o volume.
E eu vou jogar aqui o áudio para cá. Beleza, agora eu preciso de uma música. Deixa eu pegar algum som aqui. Deixa eu pegar algum M4A. Tá, peguei um aqui. Lembrando que é importante que você utilize um formato M4A, MP3 não roda aqui no Spark, né? Então já arrastei, importei para cá, coloco aqui, áudio player, ligo aqui, o som eu coloco aqui e eu crio aqui ó, um áudio, é o controller, né? Single clip controller. Liguei aqui e agora boto aqui ó, play. Então o que vai acontecer é, quando ele colidir, ele vai tocar o som. Deixa eu dar um restart. Ok. Aí ele toca um som. Vocês viram? Ele conseguiu fazer um ponto, milagrosamente. Nem acreditei. É, esse som tá um pouco feliz, né, pra quem acabou de perder. Né? Beleza, vamos colocar aqui o comment around, som, perdeu. Agora, pessoal, peguem todos os materiais, selecionem todos, desativem as Advanced Render Options para que vocês não tenham nenhum problema de material se sobrepondo, de coisa sumindo atrás do chão e tudo mais, tá? Seleciona as texturas. Seleciona as texturas, coloca a compressão aqui em None, para que vocês não tenham perca de qualidade. None. Beleza. E olha só, se eu fosse publicar esse efeito, ele tem 203 KB de um peso de 4 MB. E tá pronto aqui, galera, o nosso jogo. Só faltou a instrução, né? Vamos colocar uma instrução aqui, device, custom instructions. Eu vou toque para começar. Ele sempre cria as instruções bem no meio, né? Vou colocar aqui no cantinho. Instruções. Beleza, tá aqui. Ah, deixa eu mostrar uma coisa legal para vocês. Algo que vocês podem fazer também é... Igual tá dando o play e o pause nessa animação aqui, ó. Vocês podem utilizar também na animação do player, tá? Colocar aqui, ó, um loop animation. Colocar aqui, ó, como a animação desse player aqui, ó, no current frame, né? É só de números, a gente pode utilizar até um to range em vez do transition. E aqui eu vou colocar, eles são 10 frames, eu vou colocar de 0 a 9. E aqui eu vou colocar, são 10 frames, ele estava rodando a 24 frames, é bastante. Vou colocar aqui 0,6. E vamos ver. Então olha só, quando eu começo o jogo... Espera aí que o Dolap travou. Aí. Ele começa o jogo parado, ó. E o que eu vou fazer aqui também é o meu screen tap vai dar o reset nele. Tá lá paradinho, toquei, ele começa a correr também. E assim que ele perder, vocês vão ver que ele vai parar também, ó. Caraca, Dolap fez 2 pontos, galera. Ó, toquei de novo, ele começa de novo. Aumente around. Movimento de corrida. Movimento de corrida. Bem simples. Do jeito que está o projeto, não vai dar problema em outros celulares, em planes, etc. Não vai. O plane, geralmente, ele fica na posição em relação ao ponto zero, né? Que é o ponto no meio da tela. Então, ele ajusta mais ou menos padrão para todo tipo de tela. E quando você coloca aqui, ó, nessas configurações, o player na frente do ground, né? Na frente do retângulo, que está lá atrás, que é o chão, por mais que muda um pouquinho a dimensão da tela, ele vai estar sempre na frente. E às vezes ele vai estar com o pezinho um pouco mais na grama, um pouquinho menos. Por isso que não é muito bom você colocar ele totalmente em cima da grama, porque às vezes ele pode ficar flutuando.
mas já corrige esse tipo de problema, tá? E o obstáculo é a mesma coisa, não coloque ele muito no limite da grama, coloque ele um pouquinho mais dentro daquela parte verde ali que vai ficar legal. O runtime ao invés do loop animation. Tá, eu vou te contar agora por que eu não usei o runtime. O runtime ele é muito mais fácil você definir exatamente o movimento, porque quando você está utilizando o runtime e você quer, por exemplo, aumentar a dificuldade, por exemplo, eu quero aumentar a dificuldade, eu quero que quando eu clicar aqui e der o turn on, ele vai iniciar um loop animation que vai ser a duração de, sei lá, 40 segundos. E ao longo dos 40 segundos, ele vai transformar esses 3 segundos aqui da duração em 1,5 segundos. Então, beleza. Olha só, muito simples, né? Só arrastei aqui um loop animation do Switch, igual a gente criou os outros loop animation, e liguei na duração aqui do meu movimento, tá? Então, agora eu vou dar o play e você vai entender. Ele vai começar tudo mais devagarzinho, né? Até o movimento do chão, e ele vai acelerando. Ele vai acelerando, 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 até que você chega na velocidade 1,5. Então a gente fez a dificuldade, né? A gente colocou o negócio assim para o jogo vai ficando mais difícil ao longo do tempo, com 2 patches de forma muito simples. Para você fazer essa simulação de realidade aqui e aumentar a velocidade de movimento do chão, você ia ter muito mais trabalho do que utilizando o Loop Animation. Então é por isso que eu prefiro fazer assim. Vou colocar aqui, dificuldade aumentando. Bom, galera, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal e também ativar o sininho para você receber as notificações. Então, valeu, galera. Falou e até a próxima.